Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 201 do nosso podcast F1 a todo vapor, e hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Holanda ou dos Países Baixos, como queiram, de 2023 da Fórmula 1, 14ª etapa da temporada aí, voltando aí das férias de verão na Europa e férias de inverno aqui para nós no Brasil. Então nós vamos falar aí dessa retomada aí da segunda metade do campeonato da Fórmula 1, começando aí com o GP da Holanda ou dos Países Baixos, tá bom? Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Eu vou tratar como o GP da Holanda, mas também pode ser GP dos Países Baixos, como queiram. Ele está na Fórmula 1 desde 1952, e aí depois nós tivemos aí um hiato de corridas dos anos de 1985 até 2021 sem o GP da Holanda. Ele teve nessa primeira parte antiga da Fórmula 1, depois em 85 ele deu uma parada e nós não tivemos aí corrida na Holanda, voltando apenas em 2021, muito por conta do efeito Max Verstappen, né? Max Verstappen é um piloto excepcional. Esse efeito Max Verstappen fez com que voltasse também o GP da Holanda, né? E consequentemente a torcida e fundos aí para a Fórmula 1. Então seria importante ter o GP da Holanda de novo no calendário da Fórmula 1. Sempre aconteceu no circuito de Zandvoort, que nós vamos esmiuçar mais para frente aí as suas características, embora tivemos algumas alterações no traçado durante todo esse tempo, desde 1952 até o circuito atual de Zandvoort. Embora as corridas tenham todas acontecido lá, nós tivemos aí algumas alterações no traçado. E é sempre um GP muito interessante porque nós temos aquele mar laranja, né? Aquela torcida laranja dando um show, muito por conta do seu piloto, que é o atual bicampeão da Fórmula 1, caminhando para o tricampeonato, que é o Max Verstappen. E a gente espera que tenhamos mais um show do Max Verstappen aí. Se ele vencer, ele vai igualar o recorde do Sebastian Vettel de 9 vitórias consecutivas numa temporada da Fórmula 1. Então, toda a Holanda está na expectativa aí dessa vitória do Max Verstappen. Com certeza a torcida vai dar um show. É um circuito de média velocidade, possui muitas curvas de baixa e temos uma curva de alta, que é a famosa curva Tarzan, emendando aí uma grande reta, e é onde se tem o uso do DRS, tem a maioria das ultrapassagens, e aí pode chegar até 320 km por hora. Reza a lenda que essa curva Tarzan é uma homenagem a um homem que sobe de cabo da sua horta no terreno onde o circuito iria ser construído se a pista tivesse uma curva com seu nome. Isso é uma lenda que se fala aí, então, por conta dessa curva Tarzan, que essa curva inclinada é muito legal para quem joga no videogame, passar por essa curva inclinada e depois já ter a longa reta aí com abertura do DRS, onde é a maioria das ultrapassagens no circuito de Zandvoort. É uma pista um pouco travada, então só tem essa possibilidade, a maior possibilidade de ultrapassagem justamente fazendo essa curva Tarzan e emendando aí na grande reta com o uso do DRS. Como eu disse, o circuito é de Zandvoort, a extensão é de 4.259 metros, serão 72 voltas aí, perfazendo uma distância total de 306,587 km. É um circuito com 14 curvas, 2 pontos de DRS. A volta mais rápida foi em 2021, com o tempo do Lewis Hamilton aí, tempo de 1:11.097. Os maiores vencedores aí do GP da Holanda: Jim Clark, 4 vezes. Depois nós temos aí Jack Stewart e Nick Lauda, cada um com 3 vitórias. Max Verstappen está quase aí entrando aí como um dos maiores vencedores em Zandvoort, caso vença esse final de semana. Mais poles em Zandvoort: René Arnoux com 3 poles. Depois com 2 poles aí nós temos bastante pilotos, que é o Alberto Ascari, Graham Hill, Josh Hind, Ronnie Peterson, Nick Lauda, Mario Andretti, Alain Prost, Nelson Piquet. Mais pódios: Jim Clark, 6 pódios, Nick Lauda também com 6 pódios, Jack Stewart, 5 pódios, e Jack Brabham e Clay Regazzoni, cada um com 4 pódios. A equipe mais vencedora é a Ferrari com 8 vitórias, seguida aí da Lotus com 6 vitórias, e a McLaren tem 3 vitórias no GP da Holanda. Os últimos vencedores:
Na corrida passada nós tivemos aí um show da torcida laranja, uma vitória até tranquila do Max Verstappen. Então, o resumo da corrida passada aí, que teve como no pódio Max Verstappen, vitória do Verstappen, segundo lugar George Russell, terceiro lugar a Ferrari, teve um show de atrapalhadas aí da Ferrari nessa corrida. Se você quiser uma análise completa dela, do que aconteceu no GP da Holanda de 2022, é o nosso episódio 110 do nosso podcast. Aí você vai lá, seja no YouTube ou seja no seu agregador favorito de podcast, coloque lá o episódio 110, dê uma conferida para vocês relembrarem tudo que aconteceu na corrida da Holanda de 2022. Tem uma análise completa do nosso podcast, tá bom? Então, últimos vencedores: 2022 Max Verstappen, 2021 Max Verstappen. Aí nós temos esse ato, né? Então nós caímos lá para 1985 com a vitória do Niki Lauda, a última vitória do Niki Lauda na Fórmula 1. 1984 Alain Prost, 1983 René Arnoux e 1982 Didier Pironi. Então, esses aí são os últimos vencedores do GP da Holanda. E agora, o que esperar para 2023? Nós temos aí uma ampla vantagem da Red Bull, então não tem como não colocar o Max Verstappen como favorito. O carro da Red Bull é melhor, o Max Verstappen vem no melhor momento da carreira e ainda vai correr em casa, então nós teremos o show da torcida laranja. Então é muito provável uma vitória do Max Verstappen. Então a Red Bull ampla favorita. Eu não acredito que essa pausa da temporada, porque as equipes não podem mexer no carro, né? Não podem trabalhar, no carro, tem até a questão tem toda uma fiscalização da FIA em relação a isso. Eu não acredito em muitas mudanças aí pelo menos para esse GP da Holanda. Então eu acredito que nós vamos ter a Red Bull como favorita, e em sequência ali pode ser, com a questão da característica da pista, pode favorecer talvez uma Mercedes, ou talvez a própria Ferrari, ou uma Aston Martin, a própria McLaren que vem forte. Então, como segunda força, fica difícil a gente apostar por conta das características da pista de Zandvoort. Mas óbvio que a Red Bull é a grande favorita, e eu vou apostar muito aí na McLaren e na Ferrari para essa corrida, como uma segunda força. Nós também estamos aí na expectativa se Lewis Hamilton vai renovar ou não com a Mercedes, é o grande assunto do momento, e a princípio a informação sairá nessa semana, se Lewis Hamilton renova ou não com a Mercedes. Previsão do tempo para o final de semana: sexta, nós temos possibilidade de chuva, pancadas de chuva, 70% aí de chance de chuva, a mínima de 16 graus, máxima de 21 graus. No sábado também temos possibilidade de chuva, 70% aí, pancadas de chuva, mínima de 15 graus, máxima de 19 graus. No domingo também poderemos ter corrida aí com chuva, pancadas de chuva, também 70% de chance, mínima de 15 graus, máxima de 19 graus. Compostos da Pirelli, compostos de pneus da Pirelli para esse final de semana. Pirelli soltou aí que vai com a gama mais dura dos compostos de pneus, C1, C2 e C3. Como uma pista curta e vai com a gama mais dura de pneus e a temperatura a princípio não vai estar muito quente, mesmo caso não tenha chuva, obviamente, eu acredito que seja o GP para uma parada apenas. Então, acredito que vai ser o GP para uma parada e que seria a melhor estratégia. Mas vejamos, né? Porque tem a possibilidade de chuva, então aí qualquer estratégia aí de pneus slicks cai por terra. Programação do final de semana: o TL1, ou seja, o treino livre 1, será na sexta-feira, às 7h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. TL2, ou seja, treino livre 2, na sexta-feira, 11 horas da manhã, com transmissão da Band Esportes. TL3, ou seja, o treino livre 3, sábado, 6h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Aí nós temos o Qualify, ou seja, o treino classificatório, no sábado, às 10 horas da manhã, com transmissão da Band. E a corrida também às 10 horas da manhã, mas no domingo, com transmissão da Band. Por fim, os meus palpites para o final de semana: eu acredito aí numa pole position do Max Verstappen, seja em tempo seco ou chuva, o Max Verstappen vai vir babando para vencer em casa. Então acredito numa pole position do Verstappen, também uma vitória do Verstappen. Eu vou apostar numa dobradinha do Pérez, com o Pérez, ou seja, eu acredito que o segundo lugar seja do Pérez, mesmo com chuva, porque com chuva o Pérez não vai render, mas eu vou colocar aí então Verstappen em primeiro, Pérez em segundo. Terceiro lugar eu vou apostar no Lewis Hamilton dessa vez. E volta mais rápida, Max Verstappen. Mas deixem vocês aí os palpites de vocês para esse final de semana.
Conta aí quais são os palpites de vocês para esse GP da Holanda, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar do GP da Holanda. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando em podcast, vai lá, avalie o nosso conteúdo, dá uma moral lá, seja no Apple Podcast, seja no Spotify, dá aquela moral, avalia, dá 5 estrelas pra gente lá, que isso ajuda muito a fortalecer o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.